Eu vou contar uma história aqui que, pra mim, particularmente, é uma O homem coisa... até se acomodou melhor na cadeira. é uma coisa muito importante, que é o seguinte, cara. Quando a gente fala de Exalc, né, todo exalquiano sente uma paixão descabida e Ai, desmedida meu Deus. da nossa querida escola. A gente não fala universidade nem faculdade. É o único que vocês falam escola. É só escola. Lá é uma escola, cara. Escola pra vida. A escola, ó, a Exalc existia antes da USP. Então nós não chamamos de universidade. Nós chamamos de escola. Até hoje. E ó, se o bicho entra lá e chama de facu, já toma um pé no ouvido já. Ralo. Já toma no pé do ouvido já. Mas enfim, quando a gente fala de Exalc, inclusive no nome tá lá, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Obviamente a gente pensa no Luiz Vicente de Souza Queiroz, que inclusive é o que eu falei, dá nome à escola, né? Eu não tenho dúvida, cara, que se você for lá, tudo gira em torno de Luiz de Queiroz. A rodovia que chega na cidade chama Rodovia Luiz de Queiroz, né? A Exalc, tem a Rua Luiz de Queiroz, tem um monte de coisa. Ele foi um baita do empreendedor. Ele idealizou a escola, que hoje é uma das melhores do Brasil, e está entre aí no top 5 do mundo de ciências agrárias. A grande questão, cara, é que eu lembro que quando eu entrei na escola, a gente tinha que decorar os nomes, né, das pessoas importantes, para não tomar ralo. E um deles que a gente decorava era o nome dela, Dona Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz, que é a sua esposa, foi sua esposa, né? E, cara, sabe que ela teve um papel fundamental na realização do projeto da Exalc? Porque assim, ó, ela era filha de um conselheiro do Império chamado Cristiano Ottoni. E tem uma palestra feita pela historiadora Marli Perecin, que está disponível no site da FEA, que fizeram uma pesquisa com os dos empreendedores e desbravadores do Brasil no passado. Ela, de acordo com ela, a Ermelinda, ela era uma figura muito à frente do tempo. Naquela época, né, a gente pode imaginar que as mulheres, de forma geral, elas se escondiam em casa e era muito comum a mulher andar 2 passos atrás do marido. Isso era muito comum na época, né? Só que ela, velho, a dona Ermelinda, ela andava lado a lado com o Luizão, cara. O Luizão piava fino perto dela. E o mais interessante é que ela apoiava ele muito nos negócios, né? Então ela, além dele ser um grande empreendedor, ela era uma grande empreendedora. E isso vale muito, né, cara? Porque a gente fala, porque assim, grandes empreendedores normalmente têm grandes mulheres perto, né? E eu acho que isso é um grande ponto. E isso era um comportamento assim que para a época lá em Pira, né, lá em Piracicaba era bastante chocante, né? Porque como uma mulher vai andar do lado do marido e dar pitaco no negócio, né? Só pra vocês terem uma noção, ali na região da Exalc, ali em Piracicaba, ali era a fazenda do Luiz de Queiroz, e eles plantavam algodão, e eles tinham a própria fábrica têxtil. Então, meu amigo, naquela época lá, eles racharam de ganhar dinheiro, como diz no tempo de hoje, né? E o sonho do Luizão era construir uma escola de agronomia no mesmo molde que ele fazia, que ele estudou lá na Europa. Ele estudou na França e também estudou na Suíça. E como ele estudou na França, imagina, você estudar na França, 1800 e tralalá, Revolução Francesa, e os caras... Ele tinha um posicionamento político abolicionista, só pra você ter uma noção, ele aboliu todos os escravos da fazenda dele, né, antes de tudo isso. E ele era um cara bastante republicano. E o que aconteceu por ele ser dessa forma? Ele colecionou muitos inimigos, que eram os conservadores da época, né? E, querendo ou não, ele ter essa inimizade com essas pessoas poderosas foi um entrave grande para a construção da escola, da Exalc, né? E aí você imagina, né? Isso deu um trabalho do caramba e a dona Ermelinda estava ali segurando a rédea com o cara, né? Só para você ter uma ideia do trabalho que isso aí deu, ó. Ele foi no governo do estado para pedir uma subvenção para a construção da escola, que foi negada. Depois disso, ele pediu que fosse concedido só o frete gratuito dos materiais para a construção. E acredite ou não, foi negado também. Bem na mesma época, a Câmara dos Deputados lá de Pira resolveu promulgar uma lei. Cara, que sacanagem, velho. Que os caras falavam assim, ó,
que o executivo ficava autorizado a fundar uma escola superior de agricultura e uma de engenharia lá em Piracicaba, nos lugares que eles julgassem apropriados, né? Construir estação agronômica e tal. Cara, o cara tava querendo construir a escola, Os caras foram lá e os caras estavam querendo dar uma rasteira nele, né? Ele falou, bom, o cara já ficou revoltado, né, velho? Aí o que o Luiz de Queiroz fez? Ele recorreu a um estratagema. Luizão fez o seguinte, ele doou a fazenda dele para o Estado. A nossa querida São João da Montanha, que se você for lá escutar o hino da Exalc, tá falando lá. A fazenda São João da Montanha ele doou para o Estado com todas as benfeitorias existentes na fazenda. Só que ele colocou lá uma coisa só. Ele colocou que ali tinha que ter uma escola num prazo de 10 anos. Doava, mas Doava. tinha que Tinha ter que ter a escola. Nossa. Cara louco, né, velho? Não é à toa que tudo chama Luiz de Queiroz Aficionado, lá, né? né? Mas aí você fala assim, pô, Paulo, mas beleza, você tá contando a história do Luizão aí. Eu ia falar exatamente isso, tá? Cadê a história? Tá, e aí? Só que é o seguinte, cara. A Ermelinda teve um papel fundamental. Porque o que aconteceu? Nesse tempo todo, ela apoiou ele, tanto nos negócios. Você imagina, você brigar com o governo, brigar com gente importante, primeiro, cara, ele foi perdendo grana. Foi perdendo grana. Você imagina, hoje você vai brigar com o status quo, cara, você perde grana. Vai perder sem sombra de dúvida. Mas o que aconteceu foi o seguinte, que em 11 de junho de 1898, Luiz de Queiroz morreu aos 49 anos. Luiz de Queiroz não viu a Exalc ser inaugurada. Ô, louco, cara. Ele não viu a escola ser inaugurada. Então o que acontece? Ele não conseguiu ver. E aí esse projeto que estava ali já tinha consumido uma grana, já tinha consumido um tempo, já estava tudo negócio esquematizado. Ele falou o seguinte, quem tocou esse projeto? Ângela Zelame? Ela. Dona Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. Então o que aconteceu? Ela não só assumiu os negócios da família, ela assumiu a fazenda, ela assumiu a indústria e ela se tornou uma figura fundamental na inauguração da escola agrícola, na época, a escola agrícola, que daria origem à Exalc em 1901. Então, o Luizão morreu antes da escola ser fundada. Tem uma coisa que se conta, né, que foi a dona Ermelinda que bordou a primeira bandeira da Exalc, ainda que essa relíquia nunca tenha sido encontrada ali nas coisas, né. E só para finalizar aqui, em 1964, sob a direção do saudoso professor Hugo de Almeida Leme, que foi ministro da Agricultura também, inclusive foi ministro da Agricultura em 1964, eu falei dele no episódio número 79, eu conversei com o filho do seu Hugo de Almeida Leme, Eu lembro. eu li o livro dele, né? O livro chama O Mestre da Terra. Foi sob a direção dele que os restos mortais de Luiz de Queiroz e Dona Ermelinda Ottoni foram trazidos de São Paulo e enterrados na frente do prédio central da Exalc. Se você for lá olhar, sabe onde está a bandeira? Você olha lá? Não, eu vi. Ali é o Quando eu fui túmulo lá, eu vi. do Luiz de Queiroz e da Dona Ermelinda. Eles estão os dois enterrados lá. E ó, eu queria te contar essa história que eu não sei se eu já contei em outro lugar. Você sabe qual que é a história daquele... Porque assim, normalmente quando você tem uma pessoa muito importante, você faz um mausoléu, uma coisa grandiosa, né? E eles não têm nada disso, né? Não. Isso foi uma ideia do seu Hugo de Almeida Leme. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, cara, eu vou colocar os dois enterrados aqui na frente e vou falar assim, ó, tá lá na lápide, tá assim, ó. A Luiz Vicente de Souza Queiroz, o teu monumento é a sua escola. Ô, louco. É por isso que tem esse negócio lá. Porque é o seguinte, eu não Massa, preciso fazer um grande monumento. Já tá o monumento lá. O seu monumento é a sua escola. Então a escola é o monumento dele. Que doideira, né? Só que aí eu quero colocar aqui uma coisa só. Que também é um monumento à Dona Ermelinda, né, cara? Porque ela segurou a onda e foi muito, muito importante na fundação da escola que eu estudei. Muitas outras, acho que já foram 15 mil agrônomos formados lá. Então, ela morreu em 7 de abril de 1936, Dona Ermelinda. Pô, ela Ottoni. viveu muito tempo ainda Muito depois, tempo. né? Então, ela foi muito importante em todos os aspectos, né? Do negócio, né? Porque provavelmente deu um baque danado nos negócios da família, mas também na parte da fundação da escola, enfim. Ela devia estar ali no dia a dia, né? De 1901 a 1936.